Salve meus irmãos, eu sou Beto Ângelo e esse é mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Nos últimos dias a gente tem falado sobre as obrigações do médium, né? Aquela questão da bebida, do fumo. O vídeo de ontem foi até curtinho, falando sobre bebida, sobre o vício, né? Como o guia trata aquele médium que tem algum problema com aquele alimento, seja com a bebida, com o fumo. E agora o que eu quero falar para vocês é a respeito das questões de segurança. Eu vou falar para vocês de um kit de primeiros socorros umbandista, espiritual, vamos dizer assim. Por que um kit de primeiros socorros? É claro que se você ou alguém da sua casa, da sua família, algum amigo está passando mal por algum motivo, você vai entrar em contato com o seu sacerdote, com o sacerdote da pessoa, o mais rápido possível, informando a ele tudo o que está acontecendo, quais são os sintomas, o que a pessoa está fazendo, está sentindo, né? Porém, existem situações onde você tem que agir. Por quê? Imagine que você mora em uma cidade do interior e frequenta o terreiro numa cidade vizinha. Então, um irmão seu, um amigo seu, irmão que eu digo irmão de sangue mesmo, irmão carnal, né? Tá passando mal na sua casa, você percebe que é uma situação espiritual, aí você vai ligar para o sacerdote, vai telefonar lá para a mãe de santo, para o pai de santo, e eles estão em outra cidade. Até ele vir até você ou você levar a pessoa até ele, você vai ter alguns problemas aí no caminho, né? Pode ser que seja um tempo que demore demais a passar. É claro que o seu sacerdote vai te orientar, vai dizer o que você deve fazer, por isso que eu disse que primeiro você deve ligar a ele. Você vai levar em consideração o que ele mandar você fazer, né? Porque ele conhece a sua mediunidade, ele conhece a mediunidade da pessoa que está passando mal, muitas vezes. Se não conhece, ele tem proximidade com você, porque você tem o telefone dele, você está ligando para ele, sinal de que vocês têm proximidade. E ele vai orientar da melhor forma possível para a situação. Porém, e para aquelas pessoas que moram longe, que não têm proximidade com o sacerdote, não conhecem um sacerdote, ou praticam a Umbanda fora do Brasil, por exemplo, e não tem aí um terreiro, né? Pratica a Umbanda sozinho, ou tem a Umbanda como religião, mas não pratica por estar longe, estar fora do terreiro, né? Então, tem algumas coisinhas que você tem que saber fazer, você tem que ter na ponta da língua para você poder se proteger, proteger sua casa. Primeiro eu vou falar sobre os possíveis problemas. É claro que nem sempre você vai identificar qual é o problema daquela pessoa que está passando mal, porque às vezes o passar mal não é algo muito agressivo. É uma dor de cabeça que a pessoa sente, é uma sensação ruim, às vezes a pessoa sente aquele frio na barriga, fala, eu não sei o que eu estou sentindo, não estou legal. Às vezes é só isso. E como você vai perceber se é espiritual ou não? É claro, se a pessoa está com dor de cabeça, você vai dar um remédio para dor de cabeça. Você não pode partir do princípio de que é espiritual sem antes ter tratado o que é físico. Porque senão a pessoa vai dizer que está passando mal ali, está precisando de um médico, de um hospital, e você vai ficar achando que tem que rezar. E isso não é assim. A gente não pode, nós não podemos nos fanatizar, como diz o meu pai, né? Nós não podemos nos fanatizar. Porque quando nós nos tornamos fanáticos, nós deixamos de dar o devido atendimento para as pessoas. O atendimento de socorro, de hospital, né? Aquele atendimento que é realmente importante naquele momento. Então, tá com dor de cabeça, tá com um pouco de enjoo, tá se sentindo mal, dá um remedinho para a pessoa. Deu um remedinho, passou o tempo mínimo ali do remédio fazer efeito, viu que não melhorou em nada, aí você começa a pensar, ou é algo grave, ou é espiritual.
Então vamos primeiro tratar o espiritual e em seguida levar a um hospital, né? É claro que muitas vezes quando você trata o espiritual, você já acaba resolvendo a situação, a pessoa melhora e tudo mais. Então existem algumas coisas que você deve saber fazer para cuidar disso. E também existem aqueles problemas da casa, né? Da sua casa ou da casa de onde você vai. Então, por exemplo, você recebe uma visita na sua casa. E quando a pessoa vai embora, fica aquela energia esquisita, né? Aquela sensação de que a pessoa deixou alguma coisa lá dentro muito ruim, né? Fica aquele clima pesado na casa. Então você tem também que purificar a casa. Ou você vai na casa de um familiar seu, de um grande amigo, percebe que a energia não está boa e por algum motivo vocês entram no assunto e esse amigo fala: Poxa, você podia me ajudar, né? A resolver esse problema aqui. Porque assim, as pessoas quando descobrem que você é um bandista começam a querer se consultar com você, né? Então, o que você precisa ter em mãos? Primeira coisa, você tem que saber firmar o anjo da guarda. Como fazer uma firmeza para o anjo da guarda? Você pode fazer uma firmeza com uma única vela, você pode usar uma vela e um copo d'água, uma vela, um copo d'água e um incenso. Você pode usar uma vela, um copo d'água, um incenso e um cristal. Ou você pode usar somente um copo d'água, somente o incenso, somente o cristal. Ou você pode usar qualquer combinação entre eles. Então, por exemplo, eu vou num lugar que não tem vela lá, não é minha casa, e eu não estou me sentindo bem. Eu preciso firmar meu anjo da guarda, eu preciso resolver essa situação. Eu vou pedir um copo d'água para a pessoa e vou ficar com esse copo d'água na minha mão e vou consagrá-lo em silêncio para o meu anjo de guarda e vou permanecer com essa água ali por um tempo, pedindo que ele irradie sobre ela. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Depois da questão do anjo da guarda, você tem que ter condições de firmar as forças de esquerda, que já é o segundo passo. Não é que você vai fazer tudo isso, mas você vai fazer cada uma dessas coisas. Então você vai firmar o anjo da guarda, firmar a esquerda. Você pode firmar a esquerda com uma vela, com um charuto, com marafo, com vela, charuto, marafo. Você pode pôr outras coisas. Porém, a gente tem que lembrar que se você está firmando numa situação de necessidade, numa situação de emergência, né? Que a gente falou, um kit de primeiros socorros. Você está firmando ali para resolver tal situação, mas são os primeiros socorros. Você não vai resolver a vida da pessoa, você não vai resolver o problema da pessoa ou o seu problema. O que você vai fazer é cuidar naquele momento para que você possa levar a pessoa até o terreiro. Exatamente, a ideia é essa. A ideia não é você resolver sozinho. A ideia é você fazer um curativo e levar para o terreiro, levar para o Pai de Santo. Ah, mas eu não tenho nenhum terreiro por aqui, eu vou ter que resolver sozinho. Bom, então você vai ter que adquirir conhecimentos para isso, você vai ter que estudar um pouco mais, pesquisar um pouco a fundo algumas coisas, para você poder resolver sozinho a situação. Enquanto você não tiver condições de resolver sozinho a situação, de estudar, de se preparar e resolver sozinho a situação, então você vai ter que fazer o primeiro socorro e levar para um lugar onde alguém possa de verdade resolver a situação. Seja o sacerdote, o pai de santo, seja o terreiro, ou vamos supor que você não tem nada disso perto de você e você não consegue resolver. Leva numa igreja. Leva numa igreja, dá na mão do padre lá, dá na mão do pastor, sei lá. Faz o que você achar melhor de emergência nesse momento para socorrer a pessoa. Mais vale um padre rezando ali do lado da pessoa do que a pessoa sem ajuda nenhuma, né? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso também e perceber que nem sempre dá para fazer o ideal. E quando não dá para fazer o ideal, a gente tem que fazer aquilo que é possível, né? A gente só não pode deixar de fazer. Então, a partir do próximo vídeo, eu vou trazendo um passo a passo desses primeiros socorros. O primeiro passo é anjo de guarda. Vamos firmar o anjo de guarda e se proteger.
Segundo passo é firmeza de esquerda. Se for necessário, vamos firmar a esquerda para resolver a situação. Terceiro passo é defumação, se for a casa, ou passe energético, se for uma pessoa. Como aplicar um passe energético? O que pensar? Como se concentrar? Tá certo? Vamos falar sobre tudo isso nos próximos vídeos. Eu vou deixar anotadinho aqui para não esquecer. Se eu esquecer de alguma coisa, alguém me lembra. Mas eu vou fazer uma série de vídeos agora. Amanhã eu já vou falar sobre anjo de guarda. Depois de amanhã eu vou falar sobre firmeza de esquerda. No outro dia eu vou falar sobre passe energético. Se der tempo eu falo sobre passe e defumação. Se não der tempo eu falo sobre passe. No outro dia eu falo sobre defumação. E depois eu vou trazendo algumas outras coisas que eu não vou falar agora, justamente para não ficar gerando expectativa, tá certo? Então, pessoal, eu agradeço por vocês terem acompanhado mais esse vídeo. Peço para vocês curtirem, se inscreverem aqui no canal. Peço para vocês entrarem lá no site do psuead.com.br, tá no ar o curso Mistérios de Exu, que ensina você a lidar, a trabalhar, a firmar, a assentar Exu. E peço que você assista os outros vídeos também, caso você não tenha assistido, tá certo? Eu agradeço mais uma vez, um grande abraço, axé.